E conosco mais uma vez aqui a advogada Amanda Cristina, colaboradora aqui deste programa, toda semana está aqui conosco, excepcionalmente na sexta-feira, né? Aliás, essa Copa do Mundo tem mexido com tudo aí, tem mudado o calendário de todo mundo aí, né, Amanda? É verdade. Tudo bem? Boa tarde, Gilson, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores, né, do programa. E realmente a Copa tem trago algumas mudanças, tem feito estraga no calendário e agenda de muita gente. Amanda, hoje o tema atestado médico, como a gente chama, uma justificativa que o trabalhador encontra quando tem um problema de saúde amparado pela lei, não é isso, Amanda? Exatamente. A questão hoje, há muitas dúvidas, né, com relação à questão desses direitos sociais, né, com relação aos fins, né, o relacionamento entre patrão e empregado, né? Como é que o empregado ele pode comprovar uma ausência? E isso a gente sempre orienta aos trabalhadores, as pessoas que necessitam de usar esse tipo de direito, que eles sejam amparados, né, através de um atestado médico, que esse atestado médico seja idôneo, né, e tanto seguro para o empregado quanto para o empregador. E não somente, né, para a questão da relação de trabalho, mas para outros também direitos, que seria benefícios, né, assistenciais ou também do auxílio-doença, né, uma aposentadoria por invalidez, outros direitos também que o empregado ele tem direito. Qualquer um atendimento de urgência, de emergência de um servidor, de um funcionário, ele consegue isso, ele mesmo solicita ou o médico é que oferece? Justamente, Gilson, para fins de relação de trabalho, quando aquele empregado ele tem a necessidade de justificar sua ausência, seja por 3 dias, 4 dias, 15 dias ou mais, ele necessita de ter um atestado médico, né, que indique e classifique a doença e os motivos, os motivos que ele se ausentou do período de trabalho. Então, existe regulamento, né, a obrigação do trabalhador é justificar a sua ausência, para não haver um corte no seu salário no mês. Então, assim, a ausência, se for menos, né, do que 15 dias, que é o que a nossa legislação ampara o trabalhador a justificar sua ausência, e posterior a isso ele pode, em caso de necessidade, requerer um benefício, porque muitas vezes a ausência por motivo de incapacidade de trabalho requer muitas vezes um tempo prolongado de tratamento. Então o trabalhador ele precisa de um tempo talvez de 1 mês, 2 meses ou 3 meses para se recuperar. Aí ele necessita de um atestado médico que indique esse tratamento e o tempo de recuperação que esse trabalhador ele vai, no caso, necessitar, para que as faltas sejam, no caso, antes de 15 dias, sejam justificadas e após 15 dias eles sejam amparados pelo INSS. Amanda, há denúncias, nos grandes centros é comum aparecerem denúncias de falsos atestados, ou seja, médicos, profissionais de saúde que vendem atestados a trabalhadores. Eu não tenho notícia aqui na nossa cidade, por ser uma cidade menor, todo mundo conhece, todo mundo sabe porque, até porque você não foi trabalhar, mas em centros maiores existem. Quando acontece isso, o empregador vê a má-fé, ele pode até dar uma justa causa nesse caso aí? Tendo meios? Exatamente. Toda falta injustificada ou justificada de forma inidônea, que seria ilícita aí, eu falo, porque um atestado médico, ele tem que ter a legalidade. Se a origem não existe, se a origem é causa que se justifica essa ausência, ela for comprovada, né, que ela não, de fato ela não existiu, então mas o trabalhador... mesmo que seja assinado por um profissional médico, um médico, por exemplo, por ter amizade com o médico, fulano precisa viajar, resolver um problema de ordem pessoal e não encontra outra justificativa e vai lá, consegue com um amigo médico um atestado como se tivesse com algum problema de saúde. E aí o empregador acompanhou, viu que não tinha nenhum problema de saúde. Como é que o empregador, nesse caso, age? Aí, nesse caso, justamente, o atestado médico, ele deve ser aceito pelo empregador, porque o atestado médico, como você mesmo falou, ele é subscrito por uma pessoa, por um médico
que é reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina e pela legislação tem que ser aceito esse atestado. A única forma desse empregador comprovar que não existiu a causa, né, que seria demonstrando que não existe a incapacidade laboral do obreiro. E aí necessitaria de uma investigação mais apurada para saber como se deu essa, digamos assim, como ele conseguiu esse atestado sem ter exatamente a doença. E já as pessoas, até aproveitando o programa aqui para esclarecer, as pessoas que precisam de um atendimento, nós temos um fluxo de motos muito grande em Mossoró, muitos acidentes, e as pessoas se acidentam facilmente em Mossoró de moto, vão ao PA dessa e muitas vezes fica sem trabalhar 1, 2 dias sem justificar. Então orientar no momento desse, pedir ao médico que lhe atendeu um atestado já para não ter problemas futuros depois, né? Exatamente, acontece corriqueiramente de o obreiro se acidentar e muitas vezes não justificar no dia seguinte ou não enviar pelo algum ente familiar para a empresa. Isso, na verdade, vai, digamos assim, gerar talvez um dissabor para o empregador. E ele pode, no caso o empregador, as pessoas têm muito, não, ele pode me demitir. Nós, como advogados, nós temos todo o conhecimento jurídico de que existem os vínculos por tempo indeterminado, mas isso não obriga, na verdade, o empregador, caso ele necessite ou deseje, digamos, rescindir o contrato de trabalho, mesmo com essas causas temporárias de impossibilidade de trabalho, desde que, é claro, pague todas as verbas que a nossa CLT, no caso, orienta para que esses trabalhadores tenham o direito. No caso, as verbas rescisórias por falta de justa causa, ou por justa causa, mas deve ser motivada. Mas ele tem que entregar, no caso do acidente, ele pegou um atestado, ele tem que mandar um ente querido deixar logo lá, ou se o atestado para 3, 4 dias, depois dos 4 dias ele chega na empresa com o atestado, está valendo também assim? A orientação sempre no sentido, depende muito do relacionamento que esse trabalhador tem com o patrão. Se existe a confiabilidade, se o patrão conhece o seu empregado, casa, o que está acontecendo? Justamente, e pode permitir que esse atestado seja entregue depois. Eu oriento sempre ao trabalhador a entregar o atestado médico dentro de um prazo razoável, né? Que ele possa comunicar aí até um período maior de ausência. Ok, Amanda, obrigado pela sua participação. Segunda-feira, o Brasil nos dá novamente uma folga. Segunda-feira a gente não vai ter programa, terça-feira você vai estar aqui conosco. Terça-feira. Combinado, então, né? Um abraço para você, tudo de bom, Amanda. Tudo de bom, Gilson, e uma boa tarde. Boa tarde.